milionário teve vergonha de apresentá-la aos amigos e a humilhou por ser empregada da família. Mas algo incrível acontece e ele se arrepende amargamente. A tarde caía suave sobre a mansão dos Albuquerque, com o sol derramando tons de laranja pelas janelas amplas. No coração da casa, Clara esfregava o chão de mármore da sala de jantar, o pano úmido deslizando com ritmo enquanto ela cantarolava baixinho uma música que sua mãe lhe ensinara na infância. Aos 26 anos, Clara era a personificação da resiliência. Olhos castanhos que guardavam sonhos grandes, cabelos cacheados presos num coque desleixado e um sorriso que, mesmo cansado, nunca perdia o brilho. Ela trabalhava como empregada doméstica na casa dos Albuquerque desde os 20 anos, depois que a morte súbita do pai a obrigara a sustentar a mãe doente e o irmão caçula, Pedro, que sonhava em ser jogador de futebol. Do outro lado da mansão, Gustavo Albuquerque, herdeiro de uma fortuna construída no ramo imobiliário, atravessava o corredor com passos apressados. Aos 30 anos, ele era o tipo de homem que fazia cabeças virarem. Alto, com cabelos negros impecavelmente penteados e um charme que misturava arrogância e carisma. Mas, por trás do sorriso perfeito, Gustavo carregava o peso das expectativas do pai Roberto, um homem rígido que exigia que o filho mantivesse a imagem impecável da família. Naquela tarde, Gustavo estava ansioso. Seus amigos de infância, todos de famílias igualmente ricas, chegariam para um jantar informal e ele queria impressioná-los com a nova adega que o pai havia mandado construir. Clara e Gustavo não deveriam ter nada em comum. Ele, o dono da casa, ela, a empregada que passava despercebida pelos convidados. Mas, há 6 meses, algo inesperado havia começado. Tudo começou numa noite chuvosa, quando Clara ficou até tarde arrumando a biblioteca e Gustavo, insônia, apareceu com uma garrafa de vinho. Eles conversaram por horas, rindo de histórias bobas e trocando confidências que nunca imaginaram compartilhar. Ele falava da pressão de ser o herdeiro perfeito, ela dos sonhos de estudar enfermagem e dar uma vida melhor à família. Naquela noite, sob o som da chuva, eles se beijaram pela primeira vez. Desde então, viviam um romance secreto, escondido dos olhos dos pais de Gustavo e dos outros empregados. Era um amor intenso, cheio de olhares furtivos e encontros às escondidas no jardim dos fundos. Naquela tarde, enquanto Clara limpava, Gustavo apareceu na sala de jantar. Ele usava uma camisa polo azul marinho que destacava seus olhos verdes. "Você tá linda hoje", ele disse com um sorriso malicioso, encostando-se à mesa. Clara riu, jogando o pano no balde. "Para com isso, Gustavo. Se a dona Lúcia me pega conversando com você, já viu, né?" Lúcia, a mãe de Gustavo, era uma mulher elegante, mas com um olhar que parecia capaz de enxergar através das paredes. Ela nunca aprovava misturas entre empregados e família. "Relaxa, minha mãe tá no clube", ele respondeu, puxando Clara pela cintura. Eles trocaram um beijo rápido, mas apaixonado, e ela se afastou, rindo. "Você é impossível. Vai, seus amigos chiques vão chegar. E eu tenho que terminar isso aqui." Gustavo hesitou, como se quisesse dizer algo, mas apenas assentiu e saiu. Clara voltou ao trabalho, o coração leve, sem imaginar que aquela noite mudaria tudo. Horas depois, a mansão estava cheia de risadas e tilintar de taças. Os amigos de Gustavo, todos com roupas de grife e sotaques carregados de viagens internacionais, enchiam a sala de estar. Clara, agora com um uniforme impecável, servia canapés, mantendo o sorriso profissional. Ela notou Gustavo do outro lado da sala, rindo alto com um amigo chamado Rafael, que contava uma história sobre uma festa em Ibiza. De repente, Rafael olhou para Clara e perguntou com um tom jocoso: "Ei, Gustavo, essa aí é nova. Tá contratando modelos para servir agora?"
Os outros riram e Clara sentiu o rosto queimar. Ela esperava que Gustavo dissesse algo, talvez a defendesse com aquele jeito charmoso dele. Mas em vez disso, ele deu uma risada forçada e respondeu: "Que isso, Rafa? Ela é só a empregada. Faz um café melhor que a minha mãe, mas é só isso." As palavras caíram como um golpe. Clara congelou, a bandeja tremendo levemente em suas mãos. Os amigos riram ainda mais, e uma das garotas, com cabelos loiros e um vestido caríssimo, acrescentou: "Nossa, Gustavo, imagina você com uma empregada. Seu pai te deserdava na hora." Clara engoliu o choro, forçando-se a continuar servindo. Cada passo parecia mais pesado, cada risada mais cortante. Quando finalmente conseguiu se refugiar na cozinha, as lágrimas escaparam. Ela se sentia pequena, humilhada, como se o amor que acreditava compartilhar com Gustavo fosse uma mentira. Como ele pôde? Ela sussurrou para si mesma, enxugando o rosto com as costas da mão. Naquela noite, enquanto os convidados brindavam, Clara tomou uma decisão. Não podia mais ficar naquela casa, não depois daquilo. A noite estava silenciosa quando Clara terminou de arrumar suas coisas. O quarto pequeno que ocupava nos fundos da mansão, com uma cama de solteiro, uma cômoda antiga e uma foto emoldurada da família, parecia ainda mais apertado naquela madrugada. Ela dobrou cuidadosamente o uniforme que usara por tantos anos, deixando-o sobre a cama, como se fosse um adeus definitivo àquela vida. No fundo da mala, guardou o caderno onde anotava seus sonhos de estudar enfermagem e uma pulseira de prata que Gustavo lhe dera numa noite em que ele, meio sem jeito, disse que era só uma lembrancinha. Cada item que colocava na mala parecia pesar mais que o anterior, carregado de memórias e de uma dor que ela ainda não sabia nomear. Clara escreveu um bilhete curto para Dona Lúcia, agradecendo pela oportunidade e pedindo desculpas pela saída repentina. Não mencionou Gustavo. Não havia palavras para explicar o que sentia. Uma mistura de traição, vergonha e um vazio que parecia engolir seu coração. Antes de sair, ela olhou pela última vez o Jardim dos Fundos, onde tantas vezes se encontrara com Gustavo. A lembrança de seus risos, dos beijos roubados sob a luz da lua, agora parecia uma ilusão cruel. "Eu mereço mais que isso", ela murmurou, enxugando uma lágrima teimosa, e fechou a porta atrás de si. Na manhã seguinte, Clara já estava na rodoviária, com uma passagem para a cidadezinha onde viviam sua mãe, Dona Rosa, e seu irmão, Pedro. A viagem de ônibus foi longa, e ela passou as horas olhando pela janela, tentando não pensar em Gustavo. Mas era impossível. Cada risada dele com os amigos, cada palavra cortante, ecoava em sua mente. Ela se perguntava se tudo havia sido uma mentira, se ele realmente a amava ou se ela fora apenas uma distração para um homem entediado com sua vida perfeita. Enquanto isso, na mansão dos Albuquerque, Gustavo acordou com uma ressaca leve e um desconforto que não explicava. Ele notou a ausência de Clara na cozinha, onde ela costumava preparar o café da manhã, e perguntou à outra empregada, Márcia, onde ela estava. "Ela foi embora, senhor. Deixou um bilhete para Dona Lúcia e saiu de madrugada." Márcia respondeu, sem esconder a surpresa. Gustavo sentiu o chão sumir. Ele correu para o quarto de Clara, encontrando apenas o uniforme dobrado e o bilhete. Leu as palavras dela tão formais, tão distantes, e algo dentro dele se quebrou. Ele tentou ligar para o celular dela, mas as chamadas caíam na caixa postal. "O que eu fiz?" ele pensou, lembrando-se da noite anterior, da risada forçada, das palavras que saíram de sua boca como se fossem de outra pessoa. Clara chegou à casa da mãe no fim da tarde. Dona Rosa, uma mulher de 50 anos com cabelos grisalhos e olhos gentis, abriu a porta e, ao ver a filha, soube imediatamente que algo estava errado. "Minha filha, o que aconteceu?" perguntou, abraçando Clara com força. Pedro, agora com
15 anos, apareceu na sala com sua bola de futebol debaixo do braço e tentou alegrar a irmã com uma piada. Tá com essa cara de quem perdeu o ônibus, mana. Conta logo o que houve. Clara riu, mas o riso logo se transformou em choro. Sentada na mesa da cozinha, ela contou tudo. O romance secreto, a humilhação, a decisão de ir embora. Dona Rosa segurou sua mão, dizendo: "Você é mais forte." "Que isso, Clara? Ele não te merece. Agora você vai cuidar de você, dos seus sonhos." Os dias seguintes foram difíceis. Clara sentia falta de Gustavo, apesar de tudo. Ela se pegava olhando o celular, esperando uma mensagem que nunca chegava. Para se distrair, começou a ajudar no mercadinho da vizinha, Dona Neide, e a cuidar da mãe, que precisava de remédios para o coração. Uma manhã, enquanto varria o quintal, Clara sentiu uma tontura forte. Achou que era cansaço, mas as náuseas persistiram. Dona Rosa, com sua sabedoria de mãe, insistiu que ela fosse ao posto de saúde. No consultório, a médica, uma mulher de meia idade com óculos redondos, fez algumas perguntas e pediu um exame de sangue. 2 dias depois, Clara voltou para buscar o resultado. Sentada na sala de espera, ela folheava uma revista velha, tentando ignorar a ansiedade. Quando a médica a chamou, entregou o envelope com um sorriso discreto. "Parabéns, Clara. Você está grávida de 6 semanas." O mundo pareceu parar. Clara segurou o papel, as mãos trêmulas, enquanto a médica explicava sobre os próximos passos. Grávida de Gustavo, o homem que a humilhara na frente de todos. Ela saiu do posto atordoada, caminhando pelas ruas de terra da cidadezinha, sem rumo. Como contaria à mãe? Como criaria um filho sozinha? E, acima de tudo, como poderia amar uma criança que era fruto de um amor que agora parecia tão errado? Naquela noite, Clara sentou-se na varanda com Dona Rosa e contou a novidade. Para sua surpresa, a mãe não a julgou. "Um filho é uma bênção, minha filha. Não importa como veio. Vamos dar um jeito, como sempre demos." Pedro, que ouviu a conversa escondido atrás da porta, entrou na varanda e abraçou a irmã. "Tô pronto para ser o melhor tio do mundo, mana. Esse bebê vai jogar bola comigo." Clara riu entre lágrimas, sentindo pela primeira vez em dias um fio de esperança. Mas no fundo, ela sabia que a jornada estava apenas começando. E em algum lugar, Gustavo ainda precisava enfrentar as consequências de suas escolhas. Os dias na mansão dos Albuquerque perderam a cor sem Clara. Gustavo tentava manter a rotina, mas tudo parecia vazio. O café da manhã, agora preparado por Márcia, não tinha o mesmo sabor. A biblioteca onde ele e Clara trocaram confidências parecia um mausoléu de memórias. Ele passava horas olhando para o celular, relendo mensagens antigas dela como, se pudesse encontrar ali, uma pista de onde ela estava. "Me desculpa, Clara, eu não quis dizer aquilo", ele digitava, mas nunca enviava. O orgulho, misturado com a culpa, o impedia. Gustavo não era de se entregar aos sentimentos. Crescer, sob o olhar severo de Roberto Albuquerque, o ensinara a esconder fraquezas. Mas pela primeira vez, ele sentia algo que não podia ignorar, um arrependimento que o consumia. Ele lembrava do olhar de Clara naquela noite, da bandeja tremendo em suas mãos, e cada lembrança era como um soco no estômago. Ele tentava se convencer de que fizera o certo, que seu mundo e o dela nunca poderiam se misturar. Mas no fundo sabia que era mentira. Clara não era só a empregada. Ela era a única pessoa que o via de verdade, que ria de suas piadas ruins e o desafiava a ser melhor. Uma semana após a partida de Clara, Gustavo estava no escritório do pai, revisando contratos, quando Roberto entrou, com sua postura imponente. "Você tá com uma cara de quem perdeu dinheiro, Gustavo. O que houve?" perguntou sem rodeios. Gustavo deu de ombros, murmurando algo sobre cansaço. Roberto o encarou por um momento, como se pudesse ler seus pensamentos, e disse:
Seja lá o que for, resolve. Não quero distrações na nossa família. Aquelas palavras tão comuns agora pareciam um peso maior. Gustavo percebeu que, por toda a vida, vivera para agradar o pai, para manter a fachada de perfeição. E por isso perdera Clara. Naquela noite, ele foi ao bar com Rafael, o mesmo amigo que fizera o comentário cruel sobre Clara. Rafael, alheio ao impacto de suas palavras, pediu outra rodada de uísque e começou a falar sobre uma nova conquista, amorosa. Gustavo ouvia em silêncio até que Rafael perguntou: "E tu, cara? Tô vendo que tá na fossa. Aquela empregada te deu um fora, foi?" Ele riu, esperando que Gustavo entrasse na brincadeira. Mas em vez disso, Gustavo bateu o copo na mesa, o rosto vermelho de raiva. "Não fala dela assim. Você não sabe de nada." Rafael ergueu as mãos, surpreso. "Calma, cara. Era só uma piada." Mas Gustavo já estava de pé, jogando dinheiro, na mesa e saindo do bar. No carro, ele dirigiu sem rumo, até parar em frente à igreja do bairro onde Clara crescera. Ele nunca estivera lá, mas ela mencionara o lugar em uma de suas conversas, contando como ia às missas com a mãe quando era criança. Sentado no banco do motorista, Gustavo deixou as lágrimas caírem pela primeira vez em anos. Ele não chorava desde a morte da avó, quando tinha 12 anos. Mas agora o choro vinha como uma enxurrada, carregando a culpa, a saudade e a certeza de que havia destruído algo precioso. Enquanto isso, na cidadezinha de Clara, a vida seguia um ritmo diferente. Ela começava a se adaptar à nova realidade. As manhãs eram passadas no mercadinho de Dona Neide, onde ela atendia os clientes com seu sorriso gentil, mesmo quando o cansaço da gravidez começava a pesar. À tarde, ajudava Pedro com os deveres da escola, rindo das histórias exageradas que ele contava sobre os treinos de futebol. À noite, sentava-se com Dona Rosa para assistir à novela, tentando ignorar a saudade que ainda apertava o peito. À tarde, enquanto organizava as prateleiras do mercadinho, Clara ouviu uma conversa entre duas clientes. "Você viu a filha da Dona Rosa? Tá grávida, coitada. Parece que o pai da criança é um ricaço que não quis saber dela", disse uma delas, em um tom de fofoca. Clara fingiu não ouvir, mas as palavras a atingiram como uma faca. Ela percebeu que, em uma cidade pequena, os segredos não duravam. Decidiu que precisava ser forte, não só por si, mas pelo bebê que crescia dentro dela. Naquela noite, Clara teve um sonho estranho. Ela estava no jardim da mansão, mas em vez de Gustavo, quem a abraçava era uma criança de olhos verdes, idênticos aos dele. O sonho a deixou inquieta, mas também trouxe uma certeza. Ela amaria aquele filho com todas as forças, independentemente do passado. No dia seguinte, ela foi ao posto de saúde para a primeira ultrassonografia. Quando viu o coraçãozinho do bebê pulsando na tela, Clara chorou de emoção. "Você é meu milagre", sussurrou, acariciando a barriga ainda discreta. Enquanto Clara encontrava forças para seguir em frente, Gustavo tomava uma decisão. Ele não podia mais viver com aquele vazio. Precisava encontrar Clara, pedir perdão, mesmo que ela nunca o aceitasse de volta. Ele contratou um detetive particular para localizar o endereço dela, algo que sua família nunca aprovaria. Quando o detetive voltou com a informação de que Clara estava em uma cidadezinha a 3 horas dali, Gustavo sentiu o coração acelerar. Ele não sabia o que diria, nem se ela o ouviria, mas, pela primeira vez, estava disposto a enfrentar as consequências de suas escolhas. O sol da manhã banhava a cidadezinha de Clara com uma luz dourada, refletindo nas poças de água da rua de terra após uma chuva leve. Clara caminhava até o mercadinho de Dona Neide, com uma bolsa de pano no ombro e a mão instintivamente repousando sobre a barriga que começava a formar uma curva sutil.
Ela sentia o bebê mexer pela primeira vez naquela semana, um movimento delicado que a fazia sorrir, mesmo nos momentos de dúvida. A vida na cidadezinha era simples, mas cheia de pequenos instantes de alegria. O cheiro de pão fresco na padaria, as risadas de Pedro contando histórias do treino de futebol e as conversas com Dona Rosa sobre nomes para o bebê. Se for menina, acho que Clara Maria seria lindo, dizia a mãe com um brilho nos olhos. Clara concordava, mas no fundo pensava em um menino com olhos verdes, como os de Gustavo, e isso ainda a incomodava. Naquela manhã, Clara organizava as prateleiras do mercadinho quando ouviu o sino da porta tilintar. Ela virou-se esperando ver um cliente habitual, mas seu coração parou ao reconhecer a figura alta e familiar entrando pela porta. Gustavo. Ele usava uma camisa social amassada, o cabelo desalinhado e os olhos verdes carregavam uma mistura de ansiedade e determinação. Por um instante o tempo pareceu congelar. Clara segurou o pacote de arroz com força, como se ele pudesse ancorá-la à realidade. Clara. E ele começou, a voz rouca, mas ela levantou a mão interrompendo-o. O que você está fazendo aqui, Gustavo? Sua voz era firme, mas tremia nas bordas, denunciando a tempestade de emoções dentro dela. Os clientes no mercadinho, 2 senhores, jogando conversa fora perto do balcão, olharam curiosos, mas Clara não se importou. Dona Neide, percebendo a tensão, disse: Clara, querida, vai lá fora conversar. Eu cuido aqui. Relutante, Clara seguiu Gustavo até a calçada. O ar estava fresco, com um leve cheiro de terra molhada. Ele tentou se aproximar, mas ela cruzou os braços, mantendo distância. Fala logo, Gustavo. Por que veio até aqui? Para rir de mim mais um pouco? As palavras saíram afiadas, carregadas de mágoa. Gustavo baixou a cabeça, as mãos nos bolsos, como se procurasse as palavras certas. Eu fui um idiota, Clara. Aquela noite, eu não sei o que me deu. Fiquei com medo do que meus amigos iam pensar, do que meu pai diria. Mas eu não quis te machucar. Nunca quis. Clara riu, um riso amargo que ecoou na rua vazia. Você não quis. Gustavo, você me fez sentir como se eu não fosse nada. Como se tudo que a gente viveu fosse uma piada. Ele deu um passo à frente, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Não foi uma piada. Eu te amo, Clara. Sempre amei. Eu sei que errei, mas vim aqui para te pedir perdão, para te pedir para voltar comigo. Ele hesitou, então acrescentou, quase num sussurro: eu não consigo viver sem você. Clara sentiu o coração apertar. Uma parte dela queria acreditar. Nele queria correr para seus braços e esquecer tudo. Mas a outra parte, mais forte, lembrava da humilhação, da bandeja tremendo, das risadas dos amigos dele. E agora havia o bebê. Ela não podia contar. Não ainda. Não sabia se podia confiar nele. Você acha que é tão simples assim, aparecer aqui e dizer que me ama e pronto? Eu não sou mais a mesma pessoa que trabalhava na sua casa, Gustavo. Eu me demiti. Escolhi me respeitar. Ele abriu a boca para responder, mas um grito animado interrompeu a conversa. Mana, tô com fome, já tem almoço? Pedro apareceu correndo da esquina com a bola de futebol na mão. Ao ver Gustavo, ele parou, franzindo a testa. Quem é esse cara? Clara respirou fundo, tentando manter a calma. Um conhecido, Pedro. Vai para casa, eu já chego. Pedro olhou de Gustavo para Clara desconfiado, mas obedeceu, chutando a bola enquanto se afastava. Gustavo aproveitou o momento para se aproximar, mas, Clara, me dá uma chance. Eu sei que não mereço, mas vou provar que mudei. Vou fazer o que for preciso. Ela o encarou, os olhos marejados. Você não entende, Gustavo. Não é só sobre mim agora. Eu tenho coisas maiores para cuidar, coisas que você não faz ideia. Ela hesitou, quase contando sobre o bebê, mas decidiu que ainda não era a hora. Volta para sua vida, Gustavo. Aqui não é seu lugar.
Antes que ele pudesse responder, Clara virou-se e entrou no mercadinho, deixando-o na calçada. Gustavo ficou ali, olhando a porta fechada, sentindo o peso de suas palavras. Ele sabia que não podia desistir, mas também sabia que conquistá-la de volta seria a coisa mais difícil que já fizera. Enquanto dirigia de volta à cidade, ele pensava em como provar seu amor, não só para Clara, mas para si mesmo. Naquela noite, Clara sentou-se na varanda com Dona Rosa, contando o que acontecera. Ele parecia tão sincero, mãe, mas como eu posso confiar, depois de tudo? Dona Rosa acariciou o cabelo da filha com um sorriso sábio. O coração perdoa, Clara, mas a confiança leva tempo. Se ele te ama de verdade, vai mostrar com atitudes, não com palavras. Clara assentiu, abraçando a mãe, mas o peso da decisão ainda a atormentava. Ela sabia que o reencontro com Gustavo era apenas o começo de algo muito maior. As semanas seguintes foram um teste de paciência para Clara. Ela tentava manter a rotina no mercadinho, mas a presença de Gustavo, mesmo que agora apenas em sua memória, mexia com ela. Cada vez que o sino da porta tilintava, uma parte dela esperava vê-lo entrar novamente, com aquele olhar arrependido. Mas ele não voltou, pelo menos não imediatamente. Em vez disso, começaram a chegar pequenos sinais de que ele não desistira. Uma tarde, Pedro chegou em casa correndo, segurando uma caixa embrulhada com um laço azul. Mana, olha isso, chegou pelo correio, tá com teu nome. Clara franziu a testa, desconfiada, e abriu a caixa. Dentro havia um caderno novo, com capa de couro, e um bilhete escrito à mão. Você sempre disse que queria estudar enfermagem. Espero que este caderno te ajude a escrever seus sonhos. Com carinho, Gustavo. Clara segurou o caderno contra o peito, dividida entre a emoção e a cautela. Ele tá tentando, né? Disse Dona Rosa, que observava da cozinha. É, mãe, mas um caderno não apaga o que ele fez, respondeu Clara, embora um sorriso tímido tenha escapado. Nos dias seguintes, outros presentes chegaram. Um livro sobre cuidados pré-natais, uma manta macia para o bebê e até um par de chuteiras novas para Pedro, com um bilhete dizendo: ouvi dizer que você é craque, mostra para o seu time. Pedro ficou eufórico, mas Clara, apesar de tocada, mantinha o coração guardado. Ela sabia que gestos eram bonitos, mas o que precisava era de confiança. Enquanto isso, na cidade, Gustavo enfrentava sua própria batalha. Ele decidira que, para merecer Clara, precisava mudar de verdade. Isso significava confrontar o mundo que o moldara. Numa noite, durante um jantar formal na mansão, ele surpreendeu os pais ao levantar a taça e dizer: quero fazer uma coisa diferente. Vou me afastar dos negócios por um tempo e me dedicar a algo que realmente importa. Roberto, com o garfo parado no ar, perguntou incrédulo: como assim, Gustavo? Que história é essa? Lúcia, sempre elegante, tentou suavizar. Querido, você está cansado, é isso? Mas Gustavo foi firme. Não, mãe. Cansei de viver para agradar os outros. Quero ser alguém que eu respeite. A discussão que se seguiu foi tensa. Roberto acusou o filho de irresponsabilidade, enquanto Lúcia tentava mediar. Gustavo não revelou tudo sobre Clara, mas deixou. Claro que estava disposto a romper com as expectativas da família. Ele começou a frequentar menos os eventos sociais, ignorando os convites de Rafael e dos outros amigos. Em vez disso, passava horas pesquisando sobre cursos de enfermagem, imaginando como poderia ajudar Clara a realizar seu sonho. Ele também começou a visitar a igreja que Clara mencionara, não por religiosidade, mas porque sentia que ali podia se conectar com ela, mesmo estando tão longe. Na cidadezinha, Clara sentia os efeitos da gravidez com mais intensidade. As náuseas matinais eram desafiadoras, mas ela encontrava força nos momentos com a família.
Uma tarde, enquanto ajudava Pedro a treinar chutes no campinho da vizinhança, ela riu tanto de um tombo exagerado do irmão que acabou com dor nas costelas. Você é péssimo, Pedro. Como quer ser craque assim? Brincou, e ele retrucou. Tô só aquecendo, mana. Esse bebê vai me ver na seleção. Esses instantes de leveza eram como bálsamo para Clara, que começava a enxergar um futuro possível, mesmo sem Gustavo. Mas o destino tinha outros planos. Um dia, Clara recebeu uma ligação inesperada do posto de saúde. A médica pediu que ela fosse ao consultório com urgência. Preocupada, Clara correu para lá, com Dona Rosa ao seu lado. A médica, com um olhar sério, explicou que os exames mostraram uma leve complicação na gravidez, algo que exigiria repouso e cuidados extras. Não é grave, Clara, mas você precisa se preservar. Nada de esforços físicos por enquanto. Clara saiu do consultório atordoada, sentindo o peso da responsabilidade. Como poderia descansar se precisava trabalhar para sustentar a família? Naquela noite, sentada na varanda, Clara chorou em silêncio. Dona Rosa, percebendo a angústia da filha, sentou-se ao seu lado. Minha menina, você não está sozinha. Vamos dar um jeito. Clara abraçou a mãe, mas no fundo pensava em Gustavo. Será que ele merecia saber sobre o bebê? Será que poderia ser o apoio que ela precisava? Antes que pudesse decidir, Pedro entrou correndo com outra caixa nas mãos. Mana, chegou mais uma. Acho que é daquele cara rico. Dentro da caixa havia um envelope com dinheiro, suficiente para cobrir os remédios de Dona Rosa por meses, e um bilhete. Quero ajudar, mesmo que você não me aceite de volta. Me deixa cuidar de você, Clara. Clara segurou o bilhete, as lágrimas caindo no papel. Pela primeira vez, ela sentiu que Gustavo estava realmente tentando. Mas ainda havia um longo caminho pela frente, e ela precisava proteger seu coração e o do bebê. A primavera chegou à cidadezinha de Clara, trazendo um calor suave e o perfume das flores de laranjeira que cresciam no quintal de Dona Rosa. Clara, agora com a barriga mais visível, sentia o bebê mexer com mais frequência, como se ele quisesse lembrá-la de que a vida seguia, apesar de tudo. Ela havia parado de trabalhar no mercadinho por recomendação médica, o que a deixava inquieta. O dinheiro enviado por Gustavo aliviara as despesas com os remédios da mãe, mas Clara se recusava a depender dele. Cada presente que chegava pelo correio era um lembrete de sua presença, mas também de sua traição. Ainda assim, ela guardava cada bilhete, empilhados cuidadosamente numa caixa de sapatos, como se fossem pedaços de um quebra-cabeça que ela ainda não sabia montar. Uma tarde, enquanto ajudava Dona Rosa a descascar mandiocas na cozinha, Clara ouviu o som de um carro estacionando na rua. Pedro, que brincava com a bola no quintal, gritou: Mana, é ele de novo! O coração de Clara disparou. Ela enxugou as mãos no avental e saiu à varanda, onde viu Gustavo descendo de um carro simples, bem diferente do conversível reluzente que ele costumava dirigir. Ele parecia nervoso, segurando um buquê de girassóis. As flores favoritas dela, algo que ela mencionara numa conversa casual meses atrás. Clara, posso falar com você? Ele perguntou parado na calçada, mantendo uma distância respeitosa. Dona Rosa, que observava da porta, deu um leve aceno, como quem dizia, vai lá. Clara suspirou, descendo os degraus com cuidado. O que é agora, Gustavo? Mais presentes? Não preciso disso. Ele balançou a cabeça, os olhos fixos nos dela. Não vim trazer nada. Vim te mostrar que estou mudando. Quero que você veja com seus próprios olhos. Ele a convidou para caminhar até o campinho onde Pedro treinava, um lugar que parecia neutro o suficiente para uma conversa. Relutante, Clara aceitou, mais por curiosidade do que por esperança. Enquanto caminhavam, Gustavo começou a falar com uma sinceridade que ela não estava acostumada a ouvir.
Eu me afastei dos negócios do meu pai, Clara, não completamente, mas disse a ele que não quero mais viver só para manter as aparências. Comecei a fazer coisas que realmente importam para mim e estou aprendendo a cozinhar, acredita? Ele riu, meio sem jeito, e Clara não pôde evitar um sorriso. Você, cozinhando, isso eu preciso ver para crer. Ele riu também, aliviado por quebrar o gelo. Pois é, fiz um bolo de cenoura que ficou mais para tijolo, mas tô melhorando. Quem sabe um dia eu faço um para você. O tom brincalhão trouxe de volta memórias dos momentos leves que compartilhavam na mansão, e Clara sentiu uma pontada de saudade. Mas ela se recompôs, mantendo a guarda. Gustavo, isso não muda o que aconteceu. Você me fez sentir que eu não era suficiente. Ele parou de andar, segurando os girassóis com mais força. Eu sei, e vou carregar isso pelo resto da vida. Mas quero provar que você é mais do que suficiente. Você é tudo, Clara. Ele hesitou, então continuou. Eu não espero que você me perdoe agora. Só quero que me deixe tentar. Me deixa estar por perto, nem que seja como amigo. Clara olhou para os girassóis, depois para ele. Algo na vulnerabilidade dele a tocava, mas ela ainda não estava pronta para ceder. Eu não sei, Gustavo. Tenho muito em que pensar agora. Minha vida mudou. Ela tocou a barriga instintivamente e Gustavo notou o gesto, mas não disse nada. Ele apenas assentiu, entregando os girassóis. Guarda eles, então, e me deixa tentar no seu tempo. Naquela noite, Clara colocou os girassóis num vaso velho na sala e o perfume encheu o ambiente. Pedro, sempre curioso, perguntou: Mana, você gosta dele, né? Ele parece legal, mas, sei lá, não confio. Clara riu, bagunçando o cabelo do irmão. Você é muito novo para bancar o detetive, sabia? Deixa que eu resolvo isso. Mas enquanto se preparava para dormir, ela olhou para os girassóis e sentiu um misto de esperança e medo. Será que Gustavo estava realmente mudando? E mais importante, será que ela podia arriscar contar sobre o bebê? Na cidade, Gustavo voltava para casa com o coração mais leve, mas ainda carregado de incerteza. Ele sabia que conquistar Clara seria um processo lento, mas cada pequeno passo parecia valer a pena. Naquela noite, ele tentou fazer um risoto, seguindo uma receita que encontrou na internet, e riu sozinho quando o arroz virou uma papa. Tá, Clara, isso vai levar um tempo, ele murmurou, imaginando o dia em que poderia convidá-la para jantar algo que não fosse um desastre culinário. Enquanto isso, Clara teve outra consulta no posto de saúde. A médica, satisfeita com os novos exames, disse que a complicação estava sob controle, desde que ela continuasse em repouso relativo. Clara saiu aliviada, mas também determinada. Ela decidiu que se Gustavo quisesse mesmo fazer parte da vida dela, precisava saber a verdade sobre o bebê. Mas ela só contaria quando tivesse certeza de que ele merecia essa responsabilidade. Por agora, os girassóis na sala eram um lembrete de que, às vezes, o amor exige paciência e coragem. O céu da cidadezinha estava tingido de tons de roxo e laranja quando Clara decidiu que era hora. Ela passou dias refletindo sobre os gestos de Gustavo, os girassóis ainda vibrantes no vaso, os bilhetes que lia e relia em silêncio. A cada presente, a cada palavra, ele parecia mais próximo do homem que ela amara naqueles encontros secretos, na mansão. Mas o peso da gravidez e a responsabilidade pelo bebê a faziam hesitar. Contar a verdade sobre o filho que carregava seria um salto no escuro, e Clara precisava ter certeza de que Gustavo não a decepcionaria novamente. Naquela manhã, ela acordou com uma determinação nova. Sentada à mesa do café, enquanto Dona Rosa preparava um mingau para Pedro, Clara anunciou: Mãe, vou falar com o Gustavo hoje. Ele precisa saber do bebê. Dona Rosa parou, a colher de pau suspensa no ar, e olhou para a filha com uma mistura de orgulho e preocupação.
Você tem certeza, minha filha? Não é só o seu coração que está em jogo agora. Clara assentiu, acariciando a barriga. Eu sei, mãe, mas esse bebê merece um pai que o ame. E se o Gustavo não estiver pronto para isso, pelo menos eu vou saber que tentei. Ela ligou para Gustavo, algo que não fazia desde que ele aparecera no mercadinho. A voz dele, do outro lado da linha, parecia surpresa e ansiosa. Clara, tá tudo bem? Ela respirou fundo e disse: preciso te encontrar. É importante. Pode vir para cá hoje? Ele não hesitou. Tô indo agora. Clara marcou o encontro no coreto da Praça Central, um lugar tranquilo onde poderiam conversar sem interrupções. Enquanto se arrumava, escolhendo um vestido leve, que disfarçava a barriga, ela sentia o coração disparado. Pedro, sempre o protetor, disse: Mana, quer que eu vá junto? Só por garantia. Ela riu, abraçando o irmão. Você é meu herói, mas isso eu preciso fazer sozinha. Na cidade, Gustavo dirigiu com as mãos apertando o volante, o nervosismo misturado com uma esperança que ele mal ousava sentir. Ele sabia que Clara chamar por ele era um passo enorme e estava determinado a não estragar tudo. Parou numa floricultura no caminho e comprou um novo buquê de girassóis, pensando que mesmo que ela não aceitasse, o gesto poderia mostrar o quanto ele se importava. Chegou à praça antes dela, sentando-se no coreto com os girassóis no colo, observando as crianças, brincando e os idosos jogando dominó nas mesinhas. Clara chegou pouco depois, caminhando devagar por causa do peso da gravidez. Quando Gustavo a viu, levantou-se de um salto, o sorriso hesitante. Você tá linda, ele disse, oferecendo os girassóis. Clara aceitou as flores, mas seu rosto permanecia sério. Senta, Gustavo, a gente precisa conversar. Eles se acomodaram no banco de madeira, o som dos pássaros preenchendo o silêncio inicial. Clara respirou fundo, olhando para as mãos antes de encará-lo. Eu não sei como começar, então vou direto. Estou grávida. E o bebê é seu. O mundo pareceu parar para Gustavo. Ele atordoado, como se tentasse processar as palavras. Grávida, nosso filho. A voz dele falhou, e Clara viu lágrimas se formarem nos olhos verdes que ela conhecia tão bem. Sim, Gustavo. Descobri depois que saí da sua casa. E desde então, venho tentando decidir se você merecia saber. Ele cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo, e por um momento Clara achou que ele estava chorando. Quando ele a olhou novamente, havia uma mistura de emoção e culpa em seu rosto. Clara, meu Deus, eu não sei o que dizer. Um filho, nosso filho, ela continuou, a voz firme apesar das lágrimas que ameaçavam cair. Eu não te contei antes, porque não confiava em você. Depois do que aconteceu, eu achei que você nunca ia me assumir de verdade, muito menos um filho. Mas você está tentando. Eu vejo isso. Só que agora não é só sobre nós dois. É sobre essa criança, que merece um pai que não tenha vergonha dela, que não tenha vergonha de mim. Gustavo segurou as mãos dela com cuidado, como se temesse que ela as puxasse de volta. Clara, eu juro, eu nunca mais vou te fazer sentir assim. Eu era um covarde, preso ao que minha família e meus amigos esperavam de mim. Mas agora eu sei o que quero. Quero você. Quero nosso filho. Quero ser o homem que vocês merecem. Ele fez uma pausa, a voz embargada. Me deixa fazer parte disso, por favor. Clara sentiu as lágrimas escaparem, mas não desviou o olhar. Não é tão simples, Gustavo. Você diz isso agora, mas e sua família, seus amigos? Eles vão aceitar uma empregada e um bebê que não estava nos planos? Ele apertou as mãos dela com mais firmeza. Eles não importam. Meu pai, minha mãe, o Rafael, todos eles, se não aceitarem, que se danem. Eu escolho você, escolho nosso filho. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas cheio de possibilidades. Clara queria acreditar, mas o medo ainda a segurava.
Eu preciso de tempo, Gustavo, e você precisa provar que isso não é só um momento, que é para valer. Ele assentiu, os olhos brilhando com determinação. Eu vou provar, Clara, nem que leve o resto da minha vida. Naquela noite, Clara voltou para casa com os girassóis e um coração dividido. Contou tudo a Dona Rosa, que a abraçou com força. Você fez o certo, minha filha. Agora é com ele. Pedro, que ouviu a conversa da sala, entrou com um sorriso travesso. Se ele for pai do meu sobrinho, vai ter que aprender a jogar bola direito. Clara riu, sentindo um alívio que há muito não experimentava. Enquanto isso, Gustavo dirigia de volta à cidade com uma nova missão. Ele sabia que assumir Clara e o bebê publicamente seria um desafio, especialmente com a resistência da família. Mas pela primeira vez, ele sentia que estava no caminho certo. Os dias que se seguiram à revelação de Clara foram como uma montanha-russa para Gustavo. A ideia de ser pai o enchia de uma emoção que ele nunca experimentara, mas também de um medo profundo. Não era apenas sobre estar presente para Clara e o bebê, era sobre enfrentar a vida que ele sempre conhecera, com suas regras rígidas e expectativas implacáveis. Ele sabia que assumir Clara publicamente, especialmente diante de sua família, seria como atravessar um campo minado. Mas pela primeira vez, Gustavo sentia que valia a pena lutar por algo maior do que ele mesmo. Na cidadezinha, Clara tentava manter a calma enquanto a gravidez avançava. A barriga agora era impossível de esconder, e os olhares curiosos dos vizinhos a acompanhavam sempre que saía. Dona Rosa, com sua sabedoria prática, dizia: "Deixa falarem, minha filha, o que importa é o amor que você está construindo para esse bebê." Clara sorria, mas no fundo ainda lutava com a incerteza. Gustavo parecia sincero, mas ela sabia que palavras não bastavam. Ele precisava mostrar com atitudes que estava disposto a enfrentar o mundo por ela e pelo filho deles. Uma manhã, enquanto Clara dobrava roupas na varanda, Pedro chegou correndo do campinho, suado e com um sorriso travesso. "Mana, você não vai acreditar. Aquele cara, o Gustavo, tá lá no campo tentando jogar bola com a gente. Ele é horrível, mas tá se esforçando." Clara riu, imaginando Gustavo, com sua camisa social, tropeçando na bola. "Ele tá lá agora?" perguntou, já calçando os chinelos. Pedro assentiu, puxando-a pela mão. "Vem ver, é engraçado." No campinho, Clara encontrou Gustavo cercado por um grupo de adolescentes, todos rindo enquanto ele tentava chutar a bola e acabava caindo na grama. "Tá vendo, Clara? Eu disse que estava aprendendo coisas novas." Ele gritou, rindo de si mesmo. Os meninos do time de Pedro zoavam, mas havia um respeito genuíno na forma como o tratavam. Clara cruzou os braços, tentando não sorrir. "Você é um perigo com essa bola, Gustavo. Melhor ficar com os negócios da sua família." Ele se aproximou, ainda ofegante, e disse, baixo o suficiente para que só ela ouvisse: "Prefiro ser um perigo aqui com você do que perfeito lá sem você." Aquele momento tão simples tocou Clara de uma forma que ela não esperava. Ver Gustavo se esforçando, se permitindo ser vulnerável diante de estranhos, era diferente de tudo que ela conhecia dele. Eles passaram a tarde juntos no campinho, com Pedro ensinando Gustavo a chutar a bola sem parecer um pato desajeitado. Pela primeira vez em meses, Clara sentiu uma leveza que lembrava os dias felizes na mansão, quando riam escondidos no jardim. Enquanto isso, na cidade, a ausência de Gustavo nos eventos sociais começava a gerar murmúrios. Roberto, seu pai, estava cada vez mais irritado com o que chamava de crise de meia-idade precoce. Numa noite, durante um jantar com investidores, ele confrontou o filho na frente de todos. "Você acha que pode jogar fora tudo que construímos por causa de uma aventura?" perguntou o tom cortante. Lúcia, sempre tentando apaziguar, tocou o braço do marido, mas Gustavo não se intimidou. "Não é uma aventura, pai.
a minha vida, e eu escolhi quem quero nela. Ele não mencionou Clara diretamente, mas a mensagem era clara. Roberto bateu na mesa furioso. Você está jogando fora seu futuro por uma empregada? É isso? Gustavo respirou fundo, sentindo o peso de cada palavra. Ela não é só uma empregada, ela é a mulher que eu amo e a mãe do meu filho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lúcia arregalou os olhos, enquanto os convidados trocaram olhares constrangidos. Roberto levantou-se, apontando para a porta. Saia da minha casa até resolver essa loucura. Gustavo não hesitou. Pegou o casaco e saiu, sabendo que estava cortando laços que talvez nunca fossem restaurados. Na manhã seguinte, ele voltou à cidadezinha, determinado a mostrar a Clara que estava falando sério. Ele a encontrou na praça, sentada no coreto, com um livro sobre cuidados com bebês nas mãos. Clara, eu contei para os meus pais sobre você, sobre o bebê. Ela ergueu os olhos, surpresa. E o que eles disseram? Gustavo deu um sorriso amargo. Meu pai me mandou sair de casa. Minha mãe tentou defender, mas você sabe como eles são. Não importa. Eu escolhi você. Clara sentiu o coração acelerar. Era a primeira vez que via Gustavo enfrentar algo tão grande por ela, mas ainda havia dúvidas. E seus amigos? Aquela gente que riu de mim, você vai me apresentar para eles como a mãe do seu filho? Ou vai me esconder de novo? Gustavo ajoelhou-se diante dela, segurando suas mãos. Eu vou gritar para o mundo que você é minha, e que nosso filho é meu orgulho. Me deixa provar isso, Clara. Naquela noite, Clara sonhou com o bebê, um menino de olhos verdes, rindo enquanto corria pelo campinho. Ao acordar, ela sentiu uma certeza que não sentia há meses. Talvez, apenas talvez, Gustavo estivesse pronto para ser o homem que ela sempre quis que ele fosse. O dia amanheceu com uma brisa fresca na cidadezinha, como se o universo soubesse que algo grande estava prestes a acontecer. Clara acordou cedo, sentindo o bebê mexer com uma energia que parecia refletir sua própria ansiedade. Hoje era o dia em que Gustavo prometera provar seu amor, não apenas para ela, mas para todos que duvidaram deles. Ele a convidara para um evento na cidade, algo que ele organizara com cuidado, mas sem revelar muitos detalhes. Confia em mim, Clara. Só vem comigo, ele dissera na véspera, com um brilho nos olhos que misturava nervosismo e esperança. Clara passou a manhã se arrumando com a ajuda de Dona Rosa, que insistiu em pentear seus cachos e escolher um vestido azul que realçava sua barriga de 7 meses. Você tá parecendo uma rainha, minha filha, disse a mãe, com lágrimas nos olhos. Pedro, sempre brincalhão, completou. É mana, mas não deixa esse cara te enganar de novo, hein? Se precisar, eu dou um chute nele. Clara riu, abraçando os dois, grata pelo amor que a sustentava. Ela ainda sentia um frio na barriga, mas havia uma certeza crescendo dentro dela. Independentemente do que acontecesse, ela e seu bebê ficariam bem. Gustavo chegou ao meio-dia, dirigindo o mesmo carro simples que usara nas últimas visitas. Ele desceu com um sorriso tímido, segurando um único girassol. Para minha pessoa favorita, disse, entregando a flor. Clara aceitou, sentindo o coração aquecer. O que você está aprontando, Gustavo? Perguntou subindo no carro. Ele apenas piscou misterioso. Você vai ver. Só promete que vai me ouvir até o fim. A viagem até a cidade foi cheia de momentos leves. Gustavo contou sobre sua última tentativa de cozinhar. Um macarrão que milagrosamente não virou papa. E Clara riu tanto que precisou segurar a barriga. Você vai ter que cozinhar para mim um dia, só para eu ver se é verdade. Ela provocou. Ele olhou para ela sério por um instante. Eu vou cozinhar para você pro resto da vida, se você deixar. O silêncio que se seguiu foi confortável, cheio de promessas não ditas. Quando chegaram à cidade, Gustavo estacionou em frente a um centro comunitário decorado com balões e faixas coloridas. Clara franziu a testa, confusa.
O que é isso? Ele segurou a mão dela, guiando-a para dentro. É uma festa, para você, para nós, para o nosso filho. Dentro do salão, Clara ficou sem ar. Havia dezenas de pessoas, amigos de Gustavo, alguns colegas da empresa da família e até Márcia, a antiga colega de trabalho da mansão, que correu para abraçá-la. Menina, que saudade! Você tá radiante! Mas o que mais chocou Clara foi ver Lúcia, a mãe de Gustavo, em um canto, com um sorriso hesitante. Gustavo subiu num pequeno palco improvisado, segurando um microfone. O burburinho no salão diminuiu e todos os olhos se voltaram para ele. Clara sentiu o coração disparar, segurando o girassol com força. Obrigado por virem, ele começou, a voz firme apesar do nervosismo. Hoje é um dia especial. Durante muito tempo, eu vivi preso ao que os outros esperavam de mim. Machuquei a pessoa mais importante da minha vida por causa disso. Ele olhou para Clara, os olhos brilhando. Clara, você me ensinou o que é amor de verdade. Você me mostrou que vale a pena ser melhor, mesmo que doa. E agora você está me dando o maior presente do mundo, nosso filho. A plateia murmurou. Alguns com surpresa, outros com emoção. Gustavo continuou. Eu fui um idiota. Tive vergonha de te apresentar como minha, e isso é algo que nunca vou me perdoar. Mas hoje, quero que todo mundo saiba. Você é a mulher da minha vida, e nosso filho é meu maior orgulho. Ele desceu do palco, caminhando até Clara, que chorava sem nem perceber. Ajoelhando-se diante dela, ele segurou suas mãos. Clara, eu te amo. Quero construir uma vida com você e com nosso filho, não como um segredo, mas como uma família. Você aceita me dar essa chance? Clara olhou ao redor, vendo os rostos mistos de apoio e curiosidade. Lúcia, com lágrimas nos olhos, deu um leve aceno como se aprovasse. Márcia enxugava o rosto com um lenço. Até Rafael, o amigo que outrora zombara dela, parecia constrangido, mas aplaudiu. Clara respirou fundo, sentindo o bebê mexer, como se ele também quisesse responder. Gustavo, você me machucou muito, mas você está tentando, e eu vejo isso. Não vai ser fácil, mas... Sim, eu aceito. Vamos tentar, pelo nosso filho. O salão explodiu em aplausos e Gustavo a abraçou, com cuidado para não apertar a barriga. Eu te amo, ele sussurrou, e Clara sentiu as lágrimas dele molharem seu ombro. A festa continuou com risadas, música e histórias. Mas para Clara e Gustavo, o mundo parecia resumido àquele momento. Lúcia se aproximou, hesitante, e disse... Clara, me desculpe por tudo. Você é bem-vinda na nossa família. Clara assentiu, ainda processando, mas grata pelo gesto. Meses depois, Clara deu à luz um menino saudável, com olhos verdes que lembravam os de Gustavo. Eles o chamaram de Lucas, um nome que significava luz, porque ele trouxe esperança para ambos. Gustavo se mudou para a cidadezinha, vivendo numa casa simples perto de Dona Rosa e Pedro, e continuou aprendendo a cozinhar. Agora com Clara rindo ao lado, corrigindo suas receitas. Eles enfrentaram desafios, como a resistência de Roberto, que demorou a aceitar a nova realidade, mas o amor deles crescia a cada dia. Clara nunca voltou a trabalhar como empregada, mas começou a estudar enfermagem, com o apoio de Gustavo, que a incentivava a perseguir seus sonhos. Juntos, eles construíram uma vida cheia de risadas, girassóis e o som de Lucas brincando no quintal. E toda vez que Gustavo olhava para Clara, ele sabia que o maior erro da sua vida o levara ao maior acerto, amá-la sem medo, perante o mundo.